Boa tarde, meninos. A nossa aulinha de português de hoje, nós iremos fazer a correção, tá? Da atividade aí do encontro com a língua. Então, gostaria que vocês acompanhassem a correção para que vocês pudessem entender direitinho o assunto, tá? Quem tiver alguma dúvida. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo que nós vamos falar agora de parágrafo. Releia o texto, observe as marcações coloridas, depois responda ao que se pede. Muitos textos trazem uma sequência de ideias ou acontecimentos por meio dos parágrafos, mas o que é mesmo parágrafo? Então, aqui nós temos um texto, esse texto ele está colorido porque cada cor é um parágrafo, tá bom? Ainda há muitos adultos que acreditam que brincar é um ato sem significado, uma simples ação para passar o tempo. No entanto, brincar vem sendo valorizado por muitos estudiosos como uma ação essencial para a formação da criança. A brincadeira é um meio de comunicação, de elaboração e compreensão de prazer e de recreação. Ao brincar, a criança reflete sobre o seu cotidiano e experimenta novas situações. Brincando, ela recria e interpreta o mundo em que vive, relaciona-se com esse mundo e aprende. Mesmo sem querer, quem brinca aprende, até porque brincar se aprende brincando. Certo, então aqui a tia já explicou o que é parágrafo para vocês. Eu tenho certeza que vocês ainda se recordam, né, que parágrafo é a divisão de um texto escrito em partes. Cada parágrafo ele apresenta uma ideia. A sequência desses parágrafos forma o sentido do texto. Lembrando também que o parágrafo ele inicia com um espaço. Então, antes de iniciar um parágrafo, a gente dá um espaçozinho aí, que pode ser o espaço aí da cabecinha do dedo, tá? A cabecinha do dedo de vocês podem medir para dar um espaço, tá bom? E lembrando que quando você finaliza um parágrafo, você tem que mudar de linha, tá, gente? Essa é uma das características, descrições importantes aí sobre o parágrafo. As marcações coloridas indicam os parágrafos do texto. Então, quantos parágrafos o texto tem? Então, como nós temos 3 cores, amarelo, vermelho e azul, o texto ele tem 3 parágrafos, tá? Porque cada cor é um parágrafo. 2. Marca a alternativa correta para cada afirmação. Cada parágrafo contém uma ideia do texto. A afirmação está certa. Cada parágrafo é uma ideia, tá, gente? Cada parágrafo começa com espaço. A afirmação também está certa. Como a tia já falou, quando você vai iniciar um parágrafo, você tem que dar um espaço, tá? A cada final de parágrafo não ocorre uma mudança de linha. É errado, né? Essa afirmação está errada, porque quando você finaliza um parágrafo, você tem que mudar de linha. O parágrafo é a divisão de um texto escrito em partes. Cada parágrafo apresenta uma ideia. A sequência dos parágrafos forma o sentido do texto. Inicia-se um parágrafo com espaço ou um recuo, que você pode medir, por exemplo, com a distância de um dedo. Terminando o parágrafo, muda-se de linha. Agora nós vamos falar sobre substantivo. Lembrando que substantivo é uma revisão, porque vocês já estudaram substantivos comuns e próprios. Substantivos comuns são aqueles comuns a seres de uma mesma espécie. Substantivos próprios são aqueles que dão nome, né, a pessoas, a lugares, né? Então, nós temos aqui a explicaçãozinha da professora. Eu vou ler rápido porque já é a segunda aula que a tia está gravando, que a primeira passou do tempo. Substantivo é a palavra que nomeia todas as coisas, pessoas, lugares, sentimentos, fenômenos da natureza, etc. Como são escritos os substantivos próprios e comuns? Os substantivos próprios são escritos com letra maiúscula, inicial maiúscula, tá, gente? E dão nome a algo, lugares ou seres em particular. As palavras que dão nome a algo que é geral são chamadas de substantivos comuns. Esperteza é o que dá nome deste meu amigo aqui. Então, vamos para a atividade. Agora que você relembrou o que é substantivo, volte ao texto. A amizade entre Dona Ornélia e Zé Godó. E responda aos itens. A tia já voltou lá para poder responder aqui a atividade. Quais são os substantivos próprios que aparecem no texto? Os substantivos próprios que aparecem são José Godofredo, Zé Godó, Ornélia e Paris, tá? B. Dos substantivos próprios que aparecem no texto, quais são nomes ou apelidos de personagens da história? Os nomes ou apelidos são José Godofredo, Zé Godó e Ornélia. Dos substantivos próprios que aparecem no texto, qual é o nome do lugar? O nome do lugar é Paris.
E agora nós vamos para o substantivo simples ou composto, tá, gente? Lembrando que o substantivo simples é aquele que é formado por uma única palavra, tá? E o substantivo composto é aquele que é formado por duas ou mais palavras, tá bom, gente? Exemplo, pé de moleque. Pé de moleque é um substantivo que é formado por três palavrinhas, pé de moleque. Então, formou um nome de um doce, né? Então, é um substantivo composto, porque é formado por mais de uma palavra. E substantivo simples é aquele que é formado por uma única palavra, certo? Exemplo, roupa. Roupa é um substantivo simples. Agora, se eu falo guarda-roupa, guarda-roupa é o nome de um substantivo que é formado por duas palavras, guarda e roupa, então é composto, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples apresenta uma única palavra ou um único elemento. Exemplo, chuva, tempo. O substantivo composto é formado por mais de um elemento. Já sei exemplos de substantivos composto. Guarda-chuva, passatempo. Esta minha amiga aqui sabe tudo. Então, aqui no substantivo composto que a menina falou, vocês observaram que tem guarda-chuva, que é um substantivo formado por duas palavras, por guarda e chuva, então é composto. E passatempo também é formado por duas palavras, passa e tempo. Os substantivos compostos, eles podem vir ou não acompanhados aí por hífen, tá? Hífen é esse tracinho que divide as palavras. Guarda-chuva tem um hífen, mas passatempo não tem, tá bom? Então, 4. Releia os trechos retirados do texto, depois responda aos itens. Olá, você gosta de brincar de quebra-cabeça? Quebra-cabeça? Perguntou-lhe Zé Godó. Uma hora brincavam de amarelinha. Qual dos substantivos destacados do texto é simples? O substantivo simples é amarelinha porque é formado por uma única palavra, tá bom? Qual dos substantivos destacados do texto é composto? O substantivo composto é quebra-cabeça. Quebra-cabeça é formado aí por duas palavrinhas, tá bom, gente? 5. Assinale os nomes de brincadeiras que são substantivos compostos. Barra-manteiga, que é formado por duas palavras. Batata quente, formado por duas palavras. Esconde-esconde e pega-pega, tá bom? Os 6 e o 7 são pessoais, mas a tia vai ler aqui. Escolha uma das brincadeiras da questão 5 e explique em um parágrafo como se brinca a brincadeira escolhida. Você vai escolher uma dessas brincadeirinhas aqui, pode ser as que estão com X ou não, a que você sabe brincar e vai explicar como se brinca, tá bom? 7. Escolha 2 exemplos de substantivos compostos que você marcou na questão 5 e faça uma frase com cada uma dessas palavras. 2, tá? Substantivo composto vai fazer uma frase. 8. Ligue as palavras a 2 colunas e forme exemplos de substantivos compostos. Copie os substantivos compostos que você formou. Então, nós temos aqui peixe-espada, que é o substantivo composto, que é formado por 2 palavras. Cachorro-quente, beija-flor, guarda-roupa, cavalo marinho e arco-íris. Escreva os substantivos compostos que você formou na questão 8. Já fizemos o primeiro para você. Importante, todos os exemplos têm hífen. Então, já tem peixe-espada, você vai continuar. Cachorro-quente, beija-flor, guarda-roupa, cavalo marinho e arco-íris. Lembrando que substantivo simples uma única palavra e substantivo composto é formado por mais de uma palavra, tá bom? Hora da leitura. No Hora da Leitura, nós temos uma tela de Portinari. O pintor brasileiro Cândido Portinari produziu lindas pinturas inspiradas em sua infância vivida na cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, além de muitas obras importantes. Leia agora um trecho do próprio artista sobre a época em que era um menino. Portinari, o menino de Brodowski. Nasci numa fazenda de café. Meus pais trabalhavam na terra, não tenho nenhuma lembrança dali. Mudaram da fazenda Santa Rosa para a estação de Brodowski, onde não havia ainda povoado. Eu devia ter uns 2 anos de idade. No local viviam com meus pais minha avó paterna, um tio e uma tia, ambos irmãos do meu pai. Morávamos atrás da igreja de Santo Antônio, que era a matriz. Nossos brinquedos eram variados conforme o mês. E também havia os para os dias e os para a noite.
Para o dia era gude, peão, arco, avião, papagaio, diabolô, biboquê, ioiô, botão e balão, malha de futebol. Para a noite, pique, barra manteiga, pulando carniça, etc. Tinha o cabelo branco e apelidavam-me de vovô. Gostava muito de ir na garupa de cavaleiros, gostava de deitar-me na grama e olhar as estrelas. Era um grande prazer. Havia também as histórias de Dona Iria, a senhora portuguesa, mãe de muitos filhos e muito boa pessoa. À noite sentados no chão, ao redor ficávamos atentos ouvindo as histórias. Roberto Diabo, Roldão, Carlos Magno, reis, príncipes e princesas. Que lindas eram as suas histórias e que bom era esse tempo. Texto de Cândido Portinari, o menino de Brodowski. Então, vocês irão responder aí o linhas e entrelinhas, tá, gente? Respondam a atividade que vai aí até a página 16, tá bom? Essa é a atividade de hoje, façam e depois a tia volta fazendo a correçãozinha com vocês.